Muito bem. Por exemplo, já elegemos mais um vereador, o Márcio Simões, da cidade de Patos de Minas. No final do século XVIII, Minas Gerais assistiu ao surgimento do seu protagonismo histórico como centro da Inconfidência. Um movimento que significou não só o levante da população comum contra a cobrança extorsiva de impostos, mas marcou o papel do mineiro no desenvolvimento daquilo que seria a República Brasileira algum tempo depois. Os Inconfidentes desapareceram, mas a história de Minas Gerais é profundamente marcada pelo fato de que foi aqui que os primeiros se levantaram contra a cobrança abusiva de impostos e a interferência arbitrária do Estado na vida das pessoas. Depois de muitos anos, é sempre com muita alegria que eu olho para esses dois e lembro a todos: os Inconfidentes voltaram. Governador, por favor, a palavra do senhor, do vice-governador Paulo Brant, depois eu vou mediar as perguntas. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Vi que temos aí pessoas de todo o Estado. E essa reunião, esse encontro, vem num momento muito oportuno, que nós estamos completando exatamente 6 meses de governo, e já dá para falar alguma coisa do que aconteceu. Primeiro, eu queria lembrar que nós assumimos um Estado falido, não só financeiramente, como também moralmente. Um Estado totalmente desacreditado, em que o ex-governador sequer podia comparecer a algum evento público ou estar com os prefeitos. Tivemos uma dificuldade gigantesca na transição, não tivemos acesso a nenhum dado. De certa maneira, essa transição foi feita em janeiro, fevereiro, março. Mas conseguimos já, nesse espaço de tempo, fazermos bastante. Temos aí um secretariado de primeira linha, reduzimos de 21 para 12 secretários. Estamos reduzindo as despesas de uma forma como nunca foram reduzidas, e lembrando que o Estado é pródigo em criar coisas desnecessárias, e, principalmente, eu, o Paulo, temos feito questão de darmos o exemplo. Como falamos na campanha, como compromisso de campanha, nunca em Minas Gerais um governador gastou tão pouco. Hoje, passados 6 meses, eu posso dizer que eu devo ter usado as aeronaves do Estado 85% menos do que o último governador, somente em casos de agenda apertada. O Palácio das Mangabeiras, em 90 dias, vai estar à disposição para visita, como com o evento Casa Cor. 9 elevadores no edifício Tiradentes, onde 4 eram privativos de uso meu e do Paulo, nós passamos para 3 elevadores somente, e dá para ver que funciona até melhor. É muito mais gostoso subir o elevador com alguém, encontrar alguém, do que estar isolado e alienado do mundo, como parece que os governantes aqui no Brasil sempre fizeram questão de fazer. Mas você quer que eu continue falando? Então... eu queria dizer que nós estamos num momento único aqui no Brasil. Eu nasci em 64, que foi o ano da Revolução. E, até 85, nós tivemos o regime militar. E depois, nesses últimos 34 anos, eu diria que nós tivemos uma democracia experimental, ou então uma democracia irresponsável. Não sei qual nome é melhor.
E vejo que, a partir desta última eleição, nós estamos definitivamente construindo um país diferente. A população acordou, nós passamos a ver aquilo que o Matheus disse aqui tão bem, que não participar da política custa muito caro. No meu caso, é um exemplo disso. Comecei a participar há exatamente 2 anos atrás. E vejo que a minha eleição, a do Paulo, é algo que faz parte desse fenômeno novo, talvez até um pouco a do presidente, mas mais ainda a nossa aqui em Minas, e isso acabou despertando um receio muito grande da classe política. Antes, eles sabiam perfeitamente que iam lutar ou com um leão ou com uma hiena, e o Partido Novo é um bicho desconhecido, que ninguém sabe o que é. Então, causa uma resistência gigantesca, mas eu vejo que, nesses 6 meses, nós já mostramos que estamos aqui para fazer um trabalho sério, para poder resgatarmos o Estado. E conseguimos avançar bastante. Como eu tenho dito, nesses 6 meses, nós que assumimos um Estado falido, conseguimos já colocarmos em dia os repasses constitucionais para as prefeituras, que não vinham recebendo. As prefeituras em Minas estavam caminhando para a falência, algumas ainda estão com dificuldades enormes. Já conseguimos dar uma previsão para o funcionalismo público estadual do Executivo, em qual data ele vai receber o salário parcelado. Infelizmente, ainda é parcelado, mas ele já consegue se planejar. Estamos pagando o 13º salário do ano passado, que não foi pago. 70% do funcionalismo já terminou de receber esse 13º salário. E naquilo que depende de gestão, nós estamos avançando muito. Nos primeiros 5 meses do ano, nós criamos 73 mil novos empregos com carteira assinada em Minas. Proporcionalmente ao melhor estado do Brasil. São Paulo, em números absolutos, melhor, mas aqui, proporcionalmente, estamos acima. Os nossos índices de criminalidade são os menores dos últimos 8 anos. Na região metropolitana, são os menores desde que as estatísticas começaram a ser feitas. Colocamos a Controladoria Geral do Estado para funcionar. Antes, ela vivia amordaçada. Hoje, ela tem acesso à folha de pagamento e está tirando funcionários fantasmas com processos administrativos numa velocidade, muitas vezes, superior ao que acontecia no passado. Tivemos, em março, a primeira reunião dos governadores do Sul e Sudeste, fazendo com que Minas venha a ter novamente um protagonismo na política nacional, e não ser aquele Estado que está lá no fim do mundo, que ninguém mais lembra que existe. E temos um alinhamento total com a pauta econômica do governo federal. Então, vejo que temos condição de resgatarmos Minas. Atraímos 14 vezes mais investimento nesse primeiro semestre do governo do que o governo anterior. Indústrias grandes. E tudo isso está dentro do contexto que nós queremos de colocarmos o Estado a serviço do povo, e não um Estado que se serve do povo. Eu vejo que a grande transformação é exatamente essa, um Estado amigo de quem investe, de quem gera empregos, e não como eu escutei de um empresário que queria instalar uma empresa em Minas, não instalou, porque falaram, eu deixo você instalar, mas você tem de fazer doação para o meu partido. Era o que ele escutava antes, e é a última coisa que nós queremos que aconteça.
E temos ainda grandes desafios. Estava conversando com os nossos deputados federais, Lucas e o Mitrô, que precisamos da reforma da Previdência que inclua estados. Caso contrário, nós teremos de fazer essa reforma aqui. Mas, como disse a Laura, está longe de ser impossível. Mas, se já viesse pronta, pouparia não só a mim, como a mais 26 governadores de um processo extremamente desgastante que vai demandar um esforço gigantesco. Precisamos ter a Assembleia votando a questão do regime de recuperação fiscal. Já perguntaram qual é o plano B para mim. Como a Laura disse, o nosso plano B é a Lei Candir. Se isso já está aí há 20 anos para ser resolvido, e achar que agora, no meu mandato, eu vou ser o premiado, eu acho que é muita pretensão. Eu tenho dito que precisamos ter o pé no chão, vamos continuar atrás, fazendo todo o esforço possível para recebê-la, mas ninguém aqui pode falar que o futuro depende de ganhar na loteria. Nós temos de fazer o nosso futuro com as nossas mãos, e não com um fator externo, como Minas tem justificado aqui há anos, que é um Estado que é prejudicado pela União. Enquanto esse discurso prevalece, o Estado vai ficando para trás. Então, temos de ter isso em mente. E um plano C seria a última coisa que nós, mineiros, queremos, aumentar impostos. Não é isso que queremos, e muitos deles já chegaram num limite em que não é mais possível. E eu queria caminhar aqui para o final dizendo o seguinte: eu sempre fui um otimista, acho que qualquer pessoa que estuda um pouco da história chega a essa conclusão. Nós nunca tivemos uma expectativa de vida tão grande, nós nunca tivemos acesso a tantos bens materiais, nós nunca fomos tão bem instruídos, nós nunca tivemos tanta segurança. Lembrando que, em tempos passados, guerras, revoluções, era com uma frequência muito maior. Então, eu diria que a civilização tem caminhado sempre, tirando alguns exemplos, né? Uma Venezuela que estava crescendo, de vez em quando tem um recuo. Aqui no Brasil, eu diria que nesses últimos 16 anos, talvez nós tenhamos recuado também. Mas, a longo prazo, a tendência sempre é de melhorar, porque as pessoas estão cada vez mais críticas, os recursos tecnológicos possibilitam essa inclusão, e eu fico extremamente orgulhoso de que nós aqui estamos fazendo parte desse processo. Nós estamos aqui criando uma política mais madura, uma política mais séria, uma política mais ética, coisa que sempre faltou no Brasil. Então, meu recado era esse. Muito obrigado. Vice-governador Paulo Brandt, por favor. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui em Juiz de Fora, nesse encontro. Eu me sinto muito à vontade, muito aconchegado aqui. Primeiro, porque é Juiz de Fora. Eu já vim várias vezes aqui. Eu gosto sempre de lembrar uma frase do meu irmão Fernando, que vinha muito aqui em Juiz de Fora, e tinha um bar aqui em Juiz de Fora chamado Fazão Dourado. Não sei se alguém lembra aí. E lá as pessoas escreviam uma frase, e ele escreveu uma frase que eu cheguei a ver, que era o seguinte: ele dizia o seguinte: em Juiz de Fora, eu sou de dentro. Né? Em Juiz de Fora, eu sou de dentro, eu também me sinto assim. E por estar aqui nesse ambiente, o Romeu, a gente frequenta ambientes, às vezes, muito tensos, muito hostis, e aqui, de certa forma, é um aconchego, porque, a despeito de divergências localizadas, né, a gente percebe que aqui a gente tem pessoas, né, que acreditam
nos mesmos valores que a gente acredita, né? Que estão na política, não para se servir da política, mas para mostrar que a política pode ser, sim, um instrumento de transformação generoso, né, de geração de projetos, de sonhos, para que a gente possa mudar o país. É o que a gente está fazendo aqui, com toda a dificuldade. O Romeu mencionou bem, quer dizer, o Estado de Minas Gerais, o governo de Minas, metaforicamente, está no CDI. A gente está no CDI. A gente está respirando por instrumento, né? É uma situação muito difícil, e o grande desafio de todo dia, né, é mostrar que é possível, a despeito dessa imensa dificuldade, né, construir um governo que seja republicano e que enfrente os problemas do Estado. É uma jornada, a gente não pode ter ilusão de que a gente vai, de uma hora para outra, transformar o país. É uma jornada longa, mas que eu acho que tem que ser... a gente iniciou essa jornada, eu também sou muito otimista, acho que o mundo está cada vez melhor, estamos vivendo aí a 4ª Revolução Industrial, as possibilidades estão aí, e o caminho de Minas passa exatamente por entrar de cabeça nesse movimento, né? Além do esforço de reduzir custo, melhorar a gestão, né? A dificuldade é enorme, mas a gente tem muita expectativa de que a gente vai ajudar a construir um Estado melhor, um país melhor, e daqui a 3 anos e meio voltar para casa com a consciência tranquila. Esse é que é o nosso objetivo. Eu já tenho as perguntas aqui. O Vitor Braz começa dizendo que, Romeu, você é uma inspiração para a população que não tem bagagem política e quer transformar vidas. E ele pergunta, a pergunta para os dois: o que levou cada um de vocês a aceitar a candidatura ao governo de Minas Gerais? Claro, além da insistência e chatice do Evandro, do Bernardo, mas o que levou vocês a aceitar esse convite? Bom, para quem eu não havia dito, né, eu nunca havia disputado uma eleição na minha vida. A primeira vez que eu coloquei o pé numa Câmara Municipal foi quando eu visitei o Matheus Simões, há 1 ano e meio atrás, na Câmara de Belo Horizonte. E o meu contato com o Estado sempre foi apenas 2, receber fiscais na empresa e pagar impostos. Nunca passou disso. E, quando eu tive o contato com o Bernardo, com o Evandro, que tomei conhecimento de quais eram as propostas do Partido Novo, eu diria que eu comecei a enxergar diferente, comecei a ver que aquela crise de 2015 e 2016, que custou tão cara a todos nós aqui, no meu caso, eu ainda estava à frente da empresa e tive de demitir, reduzir quase 2.000 funcionários na empresa. E enxerguei claramente que não adianta você ser um empresário super empenhado, querendo fazer o melhor, num país que faz parte de um contexto maior, onde a classe política não procede corretamente. Que, se você não participar, não adianta você ser a melhor empresa do mundo numa Venezuela. O que equivale uma mansão numa Venezuela hoje, uma grande indústria? Não vale nada. Por quê? Porque ninguém quer ir para aquele país. Então, eu comecei a ver que essa participação é essencial, apesar de eu não ter nenhuma familiaridade maior. Mas quero lembrar que política é algo que está, eu acho que na genética de todos nós aqui. Quando um bebê chora que quer alguma coisa, ele está fazendo política já, ele já está reclamando. Então, não tenham receio de entrar, e, à medida que a gente vai praticando, vai aprendendo. É algo que é igual nadar, tem de cair na água fria, tomar uns goles d'água e não demora, está nadando bem. Então, é nessa linha que eu digo, e quem quiser ir, que vá, que não vai se arrepender, porque é muito gratificante nós percebermos que podemos estar ajudando muito mais do que talvez só lá no setor privado. E veio também, para encerrar, no momento da minha vida que eu podia fazer isso.
já estava com os meus filhos adultos, com a empresa profissionalizada, então me permitiu afastar desses 2 afazeres que eu sei que pesam na vida de todos. Governador Michel, como é que foi essa decisão? Bom, além da insistência amiga, né, do Salim Matar, Evandro, Bernardo, né, havia o seguinte: eu sou de uma família que, apesar de meu pai nunca ter sido político, ele era juiz, desembargador, ele sempre incutiu na gente esse ponto que o Romeu mencionou, que a política é importante. E a política pode ser algo virtuoso. Política pode ser um espaço de racionalidade e de transformação. Eu sempre acreditei na boa política, não é? E acho que a alternativa à má política não é a tecnocracia, é a boa política. Eu sempre fui técnico, não é? Mas não acho que quem vai dar o caminho do país não vão ser os técnicos, são os políticos, é a política, no sentido pleno do termo, não é? Eu entrei nessa campanha, sendo muito franco, a gente tinha muito pouca expectativa. Muito pouca expectativa. Eu entrei um pouco mesmo para participar do movimento de formação de uma bancada, de participar, de ter uma votação bacana nessa primeira eleição. E, para nossa surpresa, eu acho que o Romeu também veio essa avalanche e nos colocou, quer dizer, numa situação muito difícil. Quer dizer, é muito difícil para um partido que elege pela primeira vez um executivo, pega um estado como Minas Gerais, que é um estado complicadésimo e quebrado. Quer dizer, é muita responsabilidade, né? Quer dizer, o partido entrou logo num desafio gigantesco e ninguém tem a saída, né? No momento que a política está mudando, né? Que a crise fiscal, além da crise fiscal de Minas, é uma crise fiscal estrutural. Quer dizer, é tudo muito complexo e não tem benchmark. A gente olha, não tem onde que a gente vai pegar, orientar. Não tem. A gente tem que criar essas alternativas. E eu diria o seguinte: é muito desafiante, do ponto de vista pessoal, é uma atividade onde você abre mão da sua vida pessoal, mas eu acho que a gente vai sair muito melhor que entrou. Eu acho isso que é importante, pelo menos com a consciência tranquila de que a gente fez o melhor. É uma experiência muito bacana, muito fascinante, difícil demais, estressante demais, mas eu acho que vale a pena. E acho que vai valer mais a pena se a gente chegar daqui a 3 anos e meio e falar: olha, o Estado avançou, melhoramos muito, né? A gente não vai resolver tudo, né? Nós não vamos instalar ainda uma sociedade liberal. A sociedade mineira e brasileira é pouco liberal ainda, o povo gosta de governo, né? A Dilma Rousseff, amiga do Matheus, dizia uma frase, ela tinha razão, ela dizia o seguinte: gasto é vida. O povo brasileiro gosta de gasto, gosta de governo que emprega, que aumente, que faz investimento. Então, o desafio, eu acho, do movimento liberal é mostrar para a população que o liberalismo é a melhor política social do país. Não essa que é o desafio. Nós temos que ter competência, paciência, capacidade de diálogo, como disse o Bartô, para mostrar o seguinte: o que vai combater a desigualdade enorme desse país é a política econômica liberal, é o respeito às pessoas. Agora, é um esforço grande, porque a grande maioria das pessoas ainda não é liberal. Então, a gente tem que ter essa consciência, até para que a gente possa melhorar até os nossos argumentos, para que a gente possa, num futuro não muito longo, né, ter, de fato, um país liberal aqui, né? Nós deixamos a meta em aberto, agora nós vamos dobrar a meta, algumas outras prefeituras. Mas, governador, ainda com o senhor, na campanha, o senhor olhando retrospectivamente, o senhor acha que tem alguma coisa que a gente devia ter feito diferente? Você fala no governo? A campanha para o governo. Não, acho que não. Fica pensando em campanha aqui, a pergunta que foi feita. Não, eu acho que essa campanha, ela não é, o êxito dela não deve ser referência para, ela foi muito diferente. Foi muito diferente, não é? Eu não acho que ela seja assim. É claro que tem algumas coisas que a gente pode aproveitar, mas ela foi muito inusitada, né? Foi muito inusitada. Eu acho que a gente fez
o mais importante, uma coisa que eu lembro que eu participei de alguns eventos de campanha muito complicado com sindicato, onde só tinha candidato lá do PSOL. E eu dizia umas coisas, o pessoal falou, olha, esse governo é o seguinte, nós vamos desagradar muita gente, mas não vamos enganar ninguém. Esse é o compromisso nosso. Vamos desagradar. Vamos desagradar. Vamos errar, mas não vamos enganar. Quer dizer, esse é um governo... Outro dia eu estava lendo um texto que alguém me deu, de um pequeno texto simples de um filósofo, Spinoza, que ele define uma coisa que eu acho que caracteriza esse governo nosso aqui, nosso mesmo, que é a boa-fé. Para o Spinoza, o que é boa-fé? Boa-fé é a pessoa que não mente para os outros, mas, sobretudo, não mente para ela própria. Esse é um governo de boa-fé. Podemos errar, vamos errar muito mais ainda, mas ninguém pode nos acusar de má-fé. É um governo de boa-fé. Isso a gente dorme tranquilo. Não é? Vamos errar muito ainda, mas não vamos enganar ninguém. Muito bem. Governador, a Rebeca Gonzalez, até separei do Lucas, que a família do Lucas é daqui, de Juiz de Fora, ela é de Juiz de Fora. Ela está fazendo uma pergunta aqui para o senhor. Ela diz, minha pergunta é em relação ao ICMS de Minas, o maior do Brasil, mais complexo também, o qual faz com que empresas tenham menor poder de investimento e geração de empregos. Sabemos da dificuldade de assumir um Estado quebrado, mas quais são as metas em relação ao nosso ICMS? Bom, essa questão tributária aqui em Minas, realmente, nós temos de lembrar que alguns produtos são extremamente visíveis a diferença de preço, como combustível. Qualquer um que atravessar a divisa com São Paulo vai estar encontrando um produto bem mais barato, a gasolina, o etanol, etc. E isso penaliza o povo mineiro. Nesse momento em que nós estamos tendo um déficit anual de 12 bilhões de reais, infelizmente, não temos condições de estarmos reduzindo impostos. Até o que eu gostaria de fazer, diga-se e que fique bem claro. Mas espero estruturar um Estado, reduzir um Estado, para que nós venhamos a ter condições de fazer isso. Que Minas venha a ter condições de ser o Estado onde menos se cobra, inclusive para poder ser um Estado mais competitivo. E lembrando que esse problema não é só de Minas, outros estados e mesmo o Brasil são instituições totalmente ineficientes no que diz respeito à cobrança de impostos. Nós temos aqui o que se chama de custos ocultos. Uma empresa num outro país precisa ter 3 pessoas na área contábil e fiscal. Aqui no Brasil, em vez de 3, você precisa ter 20. Tamanha complexidade, tamanha prestação de contas do Estado. Essa questão de simplificar, nós já estamos caminhando. Quem precisar do Estado vai ter menos burocracia, não vai precisar prestar tantas contas. Mas, no que diz respeito à alíquota, ainda vai ficar para um segundo momento. Governador, ainda para o senhor, pergunta mais provocativa aqui do Severino de Juiz de Fora, depois, se o senhor quiser bater nele, a gente separa. Ele pergunta, na crise de 2015 e 2016, o senhor teve de demitir mais de 2.000 funcionários. Qual a dificuldade que o Estado tem para reduzir a quantidade de funcionários públicos que demandam 80% do nosso orçamento? Bom, você já pode separar o Severino. As dificuldades são gigantescas, né? Nós temos no Brasil, todos sabem, concursos públicos, aonde aqueles que são aprovados e posteriormente efetivados têm estabilidade. Para demitir algum funcionário estável, somente através de algum processo administrativo, o que é exceção da exceção. É alguém que cometeu alguma falta muito grave, etc. Eu costumo dizer que essa pessoa, diferente de qualquer outro país, é como se ela tivesse algo que não existe, exceto aqui no Brasil e uma ou outra exceção no mundo. Todos nós sabemos que
a vida demanda de nós aprendizado, desenvolvimento contínuo. Não sou contra a estabilidade, eu sou contra a estabilidade para aqueles que não continuam se aperfeiçoando, que não são competentes, e alguns caem nessa situação. Então, vejo que quem entrou para o Estado deveria, entrar por 8 anos. Daqui a 8 anos, ele tem de ter novamente uma comprovação que ele está atualizado, que ele está proficiente, e, caso não, ele ceder espaço para alguém. Porque aqui no Brasil, da forma que está, é como se a pessoa ganhasse na loteria e recebesse em prestação durante 30 anos, 40 anos. E mexer nisso, devido à força das corporações, é muito difícil. Mas vejo que a sociedade está acordando, a própria reforma da Previdência, de certa maneira, é uma mudança nisso que se considerava imexível, né, como se dizia, e vejo que direito adquirido é uma palavra que tinha de sair do nosso vocabulário, deveria ser substituída por privilégio adquirido. Um dia nós temos de lembrar que há 150 anos atrás tinha donos de escravos. Se direito adquirido prevalecesse, eles teriam escravos até hoje. Então, nós estamos no momento de realmente questionarmos isso, mudarmos um pouco isso. O funcionalismo precisa ter garantia, mas essa garantia tem de ser dada para os bons. O Leonardo, ele está perguntando aqui, governador, mas eu acho que não é para responder, não. É só para irritar o senhor. Ele está perguntando se a vaca já está maior que o carrapato. Mas acho que o senhor está trabalhando, né, para isso. Mas o próprio Leonardo Mendes e o Flávio de Varginha fazem uma pergunta, vice-governador. O que tem sido feito para a alteração constitucional necessária para a privatização das estatais, em especial Copasa e CEMIG? E qual a perspectiva de que isso efetivamente aconteça? Essa talvez seja a parte mais complexa, né, do pacote de regularização fiscal. É muito difícil. Porque hoje, pela Constituição de Minas, é preciso um plebiscito, né, um referendo, para que a gente possa ter autorização. O referendo é praticamente inviável. O que a gente tem que fazer é uma proposta de emenda à Constituição que necessita da aprovação de 48 deputados. Quer dizer, esse é o maior desafio. De todos os outros, eu acho que o desafio da gestão ele é complexo, mas ele está sendo superado aos poucos, né? É o problema da governança, é como criar uma base na Assembleia tendo apenas 3 deputados. Por mais brilhantes que sejam os deputados, por mais comprometidos que eles sejam, é muito pouco. Quer dizer, esse é o nosso desafio, esse é o maior esforço que a gente vai ter que fazer. Eu acho que a perspectiva é boa, eu também sou otimista, agora a gente não pode minimizar o esforço, não. Vai ser muito difícil. É possível, eu acho que a gente vai conseguir, mas vai precisar muito esforço. Muito esforço. É esse esforço de criar, porque, na verdade, alguém escreveu logo depois da eleição um artigo que eu achei interessante, que ele fala sobre os 2 mundos, né? Falando da eleição em Minas, do Romeu Zema e do Bolsonaro na União, e pouco antes da posse das assembleias e do Congresso, ele diz o seguinte: são 2 mundos diferentes. E esses 2 mundos vão se encontrar. Quer dizer, a lógica que permeia o funcionamento do parlamento é muito diferente da lógica do executivo. Mas o parlamento, nós vivemos numa democracia, o voto que elegeu o Romeu Zema é o mesmo voto que elegeu lá Beatriz Siqueira. A sociedade votou. Então, democraticamente, nós temos que buscar essa governabilidade. Esse é o maior desafio que a gente tem. De longe, de longe, de longe. Porque o desafio de criar um governo que governa, que tem responsabilidade, isso é um pouco o que a gente já faz, né? Esse é o nosso esforço, né? Mas eu sou otimista. Não acho que vai ser fácil, não, mas sou otimista.
Se fosse fácil, alguém já tinha feito, né, governador? Tá certo. Governador, estão pedindo para o senhor falar um pouco do Transforma Minas e dessa decisão do senhor de qualificar os processos de seleção de comissionados do Estado. Na verdade, começou até com os próprios secretários, né? O senhor pode falar um pouco para a gente sobre isso? Bom, primeiramente eu queria dizer que os nossos 12 secretários de Estado foram todos selecionados durante os meses de novembro e dezembro, logo após a eleição. Eu, Paulo, Evandro, Bernardo, diversas outras pessoas do partido, de Minas, do Diretório Nacional, ficamos dedicados exclusivamente ao processo de seleção, que teve, inclusive, ajuda externa. E conseguimos selecionar, eu diria que um secretariado extremamente adequado, competente. E a Assembleia foi muito feliz recentemente em instituir uma lei que exige que a cada 4 meses os secretários têm de lá serem sabatinados. Na minha opinião, isso fez a régua subir. Se isso tivesse sido feito no governo anterior, eu penso que nem 1/3 dos secretários teriam dado conta daquilo que todos os nossos conseguiram fazer lá com a maior tranquilidade, porque são pessoas da área e são competentes. E agora, nas superintendências regionais de educação, de saúde e outros cargos, nós estamos fazendo um processo semelhante. Estamos vendo candidatos de carreira do Estado, concursados que já estão há 10, 15, 20 anos, que têm interesse, e estamos escolhendo os melhores, diferente do que era feito anteriormente, que às vezes colocava lá à frente de determinada entidade uma pessoa que era do partido, mas que não tinha nada a ver com educação ou com saúde. Então, isso demonstra uma seriedade nossa em colocarmos pessoas da região que já atuam na área e que têm bom desempenho, o que é normal em qualquer processo meritocrático. Muito bem. Eu passo para as últimas 2 perguntas, uma ao vice-governador. Vice-governador, ao que o senhor atribui essa atração de investimentos e surpreendente geração de empregos no Estado de Minas Gerais ao longo desses primeiros 6 meses, uma situação disparada na frente dos outros estados do país? Eu acho que 2 coisas. Primeiro, as expectativas. A gente sabe que o investidor, seja ele nacional ou internacional, uma das variáveis fundamentais na decisão de investir são as expectativas, né? E esse é um governo que claramente, volto a dizer, vai errar, não é um governo perfeito, a gente não é melhor que ninguém, mas é um governo confiável, um governo que cumpre a palavra, né, e que entende, né, que melhorar o ambiente de negócio é a tarefa mais importante que a gente tem que fazer. Isso o investidor percebe, a gente encontra nas conversas com o empresário essa percepção positiva. E o outro é o seguinte, esse é um governo que gosta dos empresários, né? Vários empresários já me disseram isso que o Romeu já mencionou, quer dizer, quando o empresário quer conversar com o INDE, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o governador, com qualquer pessoa do governo, o governo atende, o governo quer. A gente sabe que o que vai tirar, nós temos em Minas Gerais, né, 2 milhões de desempregados e subempregados. É uma tragédia. E quem vai resolver isso? É o setor privado, é o empreendedor, é o investimento. Então, nós temos 2 agendas, essa de equilibrar as contas, que é a agenda dura, mas a melhor agenda, e a agenda que vai tirar o Estado, é essa de gerar, transformar Minas no melhor Estado para se investir no Brasil. Esse é o maior desafio nosso. Governador, a última pergunta para o senhor é uma pergunta a respeito de privatizações, concessões e desestatização, né? Lembram aqui que o senhor, durante a campanha, falava muito sobre os hospitais que estavam parados, ainda não conseguimos passá-los adiante para que sejam terminados, mas a pessoa fala, mas em compensação já conseguimos lançar o programa de privatização, de concessão das rodovias estaduais, talvez o maior já feito no país até hoje. Como é que estão as questões das concessões nesse governo?
Matheus lembrou aqui um ponto muito importante que eu queria mencionar. As empresas estatais no Brasil, a grande maioria delas foram criadas na década de 60, talvez 70, no próprio regime militar, que tinha visão de que elas eram estratégicas. Foram importantes, sem dúvida, mas o mundo hoje vive um outro momento. E nós temos de mudarmos a nossa opinião de acordo com a realidade. O que foi certo no passado não quer dizer que é certo hoje. Vamos analisar a questão da CEMIG, que eu tenho dito sempre. A CEMIG, que já ajudou tanto o Estado de Minas no desenvolvimento, hoje se tornou um fator restritivo ao desenvolvimento. Por culpa de quem trabalha lá, de forma alguma, mas por culpa do modelo político que interfere nessas empresas. E que, se nós não mudarmos, vai continuar penalizando o desenvolvimento. Eu tenho absoluta certeza que muitos aqui de vocês já escutaram alguém que fez um edifício, alguém que tem uma propriedade rural, alguém que tem uma empresa que quer conectar, comprar energia elétrica ou quer ampliar a compra porque está ampliando o negócio e que fala, eu não consigo. A CEMIG pede 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, ela é uma empresa que tem sido um obstáculo nesse sentido. E também num outro. Na minha campanha e nesse meu governo, uma das coisas que eu mais escutei são pessoas que querem investir, empresas, na geração de energia solar no norte de Minas, que a CEMIG também não conecta. Então, olhem bem, tem gente querendo comprar energia, tem gente querendo produzir energia, e a CEMIG não deixa nenhum fazer o que quer. O que essa empresa está fazendo? Ajudando ou prejudicando? Então, tem de ficar claro, esse modelo tem de mudar. E a CEMIG, para atender adequadamente o nosso Estado, precisaria investir 21 bilhões de reais. Ela vai gerar recursos de 6, vai ficar faltando uma diferença de 15. O dono dessa empresa é o Estado de Minas. Nós temos condição de tirarmos 15 bilhões para essa empresa colocar em dia o que ela precisa? Não temos. Então, fica aí a opção. Vamos continuar com o desenvolvimento travado ou vamos privatizar, e no mundo tem capital de sobra, e aqui no Brasil também, para poder fazer face a esses investimentos. E temos condição de termos o Estado com energia mais abundante e mais barata do Brasil. E nada atrai mais investimentos do que essa abundância e esse custo competitivo. E as concessões das estradas vão no mesmo sentido. Estamos fazendo esses lotes de rodovias porque hoje nós não temos sequer recurso para fazer a operação tapa-buraco. O que dizer de construirmos mais rodovias ou fazer acostamentos nas que precisam por questões de segurança, etc. Então, o setor privado vai ser um grande parceiro no desenvolvimento, e com isso o Estado vai ter recurso para investir no que a Laura falou que é importante: saúde, educação e segurança. Muito bem. É claro que ter dinheiro para investir no que a gente precisa passa por a gente conseguir que o Marcel Van Hatten aprove a reforma da Previdência lá no Congresso, né, Marcel? Acabou de chegar aí, achou que ninguém ia te ver. Vice-governador, alguma palavra final de incentivo aos nossos organizadores do partido no interior do Estado? Antes de falar de incentivo, eu queria falar para o pessoal ficar mais calmo. Pode? Desincentive. Eu sei que muita gente está ansiosa, que queria ver muito mais mudanças do que estão ocorrendo, mas eu quero lembrar que no dia a dia, na nossa realidade, nós não vamos ter um país liberal
em um mandato, nem que seja nos 4 anos, nós não vamos ter. Nós estamos aqui à frente de um processo de mudança cultural. Liberalismo no Brasil, há 15 anos atrás, era palavrão. Hoje nós já temos aqui 500 pessoas. Então, é o início de um movimento. Logo no começo do meu mandato, eu tive de sancionar uma lei na primeira semana, que inclusive tinha sido votada na Assembleia no ano anterior, e que foi extremamente criticado. É uma lei que exige que os hotéis devem fornecer para todos os hóspedes um adaptador para que ele consiga conectar o seu eletrodoméstico, o seu computador. Uma interferência do Estado, sim, mas eu diria que uma interferência desse tamanho, em alguns momentos, nós temos de recuar 1 metro para poder depois avançarmos 50 metros. Isso faz parte do jogo e tem de ser compreendido. Se nós formos como um trator querendo atropelar todo mundo, nós não vamos avançar nada. Então, faz parte de quem está na política, e foi dito aqui pelo Guilherme, em alguns momentos deixar muito clara a sua posição, mas em outros momentos ceder também. Nós vamos ter de ceder, porque na hora que nós encontrarmos uma pedra de 2 toneladas, nós não vamos conseguir empurrá-la. Nós vamos ter de dar marcha ré para poder contornar. Então, eu peço essa compreensão, quero dizer que nós estamos fazendo o que está ao nosso alcance, a questão dos cargos, todo mundo ligando, tem gente do PT, tem gente assim assada em tal lugar, nós não conseguimos substituir todo mundo em uma semana, não conseguimos selecionar. Então, é um processo gradativo, mas eu quero tranquilizar a todos que a direção está correta. Talvez a velocidade não é aquela que todos nós gostaríamos de ter, mas podem dormir tranquilos que eu, o Paulo, os secretários, compartilhamos desses valores do Novo. Obrigado. Não, só para acrescentar, quer dizer, dizer o seguinte, esse ambiente aqui, ele nos reconforta porque ele nos coloca em contato com a verdadeira dimensão da política. Porque a gente, é claro que a gente, nos últimos anos no Brasil, tem convivido com uma inépcia da gestão governamental catastrófica. E é claro que a gestão é fundamental. Mas a política, além da boa gestão republicana, competente, eficaz, ela tem outras dimensões que eu acho que a gente tem que sempre evocar, né? E eu gostaria de lembrar 2. Uma, eu estava conversando há alguns meses atrás com o embaixador da França, ele dizia o seguinte, que os 3 valores da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, infelizmente, a liberdade e a igualdade foram incorporadas na política. Qualquer partido sempre vai falar que prega a liberdade e a igualdade, mesmo que não pratique. Mas a fraternidade, infelizmente, ficou para a religião. É como se a política não fosse o espaço da generosidade, do gostar do outro, porque essa é a essência da política. Então, acho que eu gostaria de evocar essa dimensão. E a outra, a dimensão do sonho. A gente tem que administrar o dia a dia, mas nós temos que... Sonho real, né? Criar propósitos. E é isso que eu acho que a gente tem que cultivar, é que nos dá essa energia, né? A gente pode transformar, sim, né? Com trabalho, né? Com esforço, né? Aquele ex-deputado Paulo Delgado, ele foi até do PT, mas ele hoje é uma pessoa bem interessante. Mudou muito a cabeça dele. Ele estava dizendo que teve no México, há algum tempo atrás, e tinha uma eleição regional. Ele viu uma placa que chamou muita atenção. Ele tirou uma foto e me mostrou que era uma situação, quer dizer, a crise fiscal, a crise na gestão pública, mas tinha uma placa isolada dizendo o seguinte: chega de fatos, queremos promessas. No fundo, é o seguinte: o povo quer promessa real, promessa viável, e a política é que pode gerar isso. A gente pode fazer, sim, não em 2 ou 3 ou 4 anos, um grande Estado e um grande país. É a política que dá
essa energia para a gente continuar. Obrigado. Bem. Senhores, eu termino só lembrando que, no início, nós éramos poucos e parecíamos muito estranhos, porque acreditávamos numa política diferente. Hoje nós já somos muitos, mas continuamos parecendo muito estranhos, porque praticamos uma política muito diferente. Mas eu tenho certeza que com exemplos como esses, logo, logo, nós seremos muitos e comuns, porque a política será diferente. Muito obrigado, senhores.